Fala, vendedores! Rafael Mendes aqui com vocês. Antes de falar o nosso tema de hoje, eu quero fazer um convite para você. O meu convite é o seguinte: senta o dedo aqui no like, se prepara para compartilhar esse conteúdo com o máximo possível de pessoas e vem comigo aqui, vem aqui comigo, porque aqui na descrição desse vídeo eu tenho um grupo do Telegram chamado Máquina de Vendas Humana, onde você receberá diariamente um conteúdo gratuito, um conteúdo que pode te ajudar a transformar as suas vendas, que vai fazer com que você cresça mais e mais e mais. Galera, o nosso tema de hoje é: pare de sofrer com o não. Como assim? Repetindo, o que é? Pare de sofrer com o não. Galera, esse é um dos temas mais pedidos aí pela nossa audiência, pelos meus alunos, pelo pessoal que interage comigo. O pessoal sempre comunica: Rafa, eu sofro muito com o não. O que eu faço para fazer, né? O que eu preciso fazer para parar de sofrer com o não? Bom, eu sempre conto uma história e faço a conexão com essa história para as pessoas entenderem. Eu sempre digo o seguinte: se você vai numa churrascaria, e nessa churrascaria rodízio, tá? Tem vários garçons servindo vários tipos de carne. Que tipo de garçom que ficaria mais triste? O garçom que serve a carne de javali ou o garçom que serve a picanha? Qual vocês acham que seria o garçom que ficaria mais triste? O garçom que serve a carne de javali, certo? Por quê? Porque é uma carne exótica e ele sempre vai oferecer para as pessoas a carne de javali e as pessoas normalmente não vão pegar, né? Por ser exótico, pode ser que uma ou outra pessoa consuma essa carne. Mas a picanha não. A picanha é uma carne que está no gosto do brasileiro e as pessoas tem uma afinidade, as pessoas gostam do sabor da picanha. E o que acontece, tá? O que isso tem a ver com parar de sofrer com o não? Eu costumo dizer o seguinte: vai chegar um momento em que o garçom que serve a picanha vai oferecer para as pessoas e as pessoas vão começar a dizer: não, muito obrigado, eu não quero agora. Tá, mas espera aí, que pira é essa? O que isso tem a ver com vendas? Tem tudo a ver com vendas. Eu costumo dizer o seguinte para os meus colaboradores ou para os meus alunos: se imagine como um vendedor, se imagine como um garçom que serve picanha. O que isso quer dizer? No momento em que alguém disser não, tem a seguinte interpretação, a seguinte leitura: peraí, a pessoa simplesmente ela está com a barriga cheia, ela já está satisfeita, ela não quer mais comer aquela carne. Então, isso vai fazer com que você não sofra, porque aquilo que você tem para oferecer é maravilhoso, é gostoso, mas as pessoas só não querem aquilo agora. Mas eu vou trazer um pouquinho de ciência para vocês entenderem um pouquinho sobre essa base interpretativa. Como que eu posso olhar para o não de uma maneira interpretativa? Existe um estudo, um experimento com os cães, feito pelo Dr. Martin Seligman. Esse doutor, ele foi presidente da Associação Americana de Psicologia e o estudo consiste da seguinte forma: existiam 3 grupos de cães, esse experimento com os cães. No primeiro grupo de cães, os cães eram separados, tá? Eles estavam próximos, tá? Mas cada um separado, os 3 grupos. O primeiro grupo de cães preso aqui, eles tomavam um choque no focinho. Então, a pessoa que estava testando ia lá, dava um choque no focinho daqueles cães, né? Dava um choque no focinho daqueles cães. Só que o que acontecia? Nesse local onde esses cães estavam levando o choque do primeiro grupo, tinha um painel. E nesse painel, por incrível que pareça, os cães ali aprenderam a tocar num botão. Toda vez que esses cães tocavam naquele botão, eles paravam de tomar choque. Já o segundo grupo de cães, eles tomavam choque elétrico no focinho, mas eles não tinham um botão, não tinha nenhuma forma de solicitar, né, de dar um comando para quem estava fazendo o teste parar. E o terceiro grupo de cães era um grupo de cães de controle. Então esse grupo de cães de controle
só observavam aquele teste com os dois grupos, então eles estavam ali sem sofrer nenhum tipo de choque. Moral da história, Dr. Martin fez uma segunda etapa, tá? Fez uma segunda etapa. Qual foi a segunda etapa? Ele pegou esses 3 grupos de cães e colocaram eles no espaço onde eram contido várias caixas. Então cada cão daqueles 3 grupos, eles foram inseridos dentro de caixas. No primeiro grupo, eles tomavam um choque, só que o que acontecia? Esse primeiro grupo que estava acostumado a tomar o choque e ativar o botão, esse primeiro grupo conseguia sair da caixa e fugia. O segundo grupo tomava o choque, estava preso dentro da caixa, mas não fugia. E o terceiro grupo também, agora estava dentro da caixa, tomava um choque e fugiam. O que isso quer dizer? Qual foi a percepção, tá, que o Dr. Martin entendeu? Tá? Ele entendeu o seguinte, que o segundo grupo, tá, desenvolveu sintomas similares à depressão, pois não conseguiam fazer nada em relação à adversidade que estavam passando. O que isso quer dizer? O segundo grupo tinha o mesmo modelo de caixa que os outros 2 grupos, mas o fato dele ter passado por um experimento anterior, onde ele não tinha nenhum botão que solicitasse a parada do choque, fez com que ele se acostumasse com aquela adversidade, não conseguisse interpretar uma nova ação e começou a desenvolver sintomas de depressão. Que louco isso, não? Que louco isso. Então no segundo teste, o grupo 1 tomava choque, fugia da caixa. O grupo 2 tomava choque, continuava preso dentro da caixa. Por quê? Porque no teste 1 ele não tinha um botão. E o grupo 3, que no teste 1 não tomou choque, agora ele dentro da caixa conseguia fugir. Que loucura isso. Então, isso está querendo dizer o seguinte, esse exercício nos traz a seguinte análise. Ele diz o seguinte, que a maneira como eu interpreto a adversidade pode ser de 2 formas. Primeira forma, eu posso não tomar nenhuma ação, porque eu já estou acostumado a sofrer aquele tipo de adversidade, como um não, por exemplo. Então eu recebo um não, o que eu faço? Vou me abalar emocionalmente, não sei o que fazer, né? Não sei como agir e não tomo nenhum tipo de ação para mudar essa situação. Ou existe uma segunda forma, que é, eu tomo um não, porém eu tenho uma nova reflexão e mudo essa situação, essa adversidade, tá? O que é interessante observar nesse mesmo estudo do Dr. Selling? Ele realizou esse experimento com seres humanos e também realizou esse experimento com outros tipos de animais. E o resultado foi muito similar, dividindo em 3 grupos. O primeiro grupo tomava choque, porém tinha um botão para solicitar não mais o choque. O segundo grupo tomava choque e não tinha nenhum botão. E o terceiro grupo era um grupo de substitutos que ficava analisando o experimento. E é muito louco esse exercício. Por quê? Porque tanto nos animais quanto nos seres humanos o resultado é similar. Tá? E olha que legal isso daqui. No estudo, o Dr. Selling descobriu que a diferença entre aqueles que foram capazes de recuperar-se e aqueles que foram suscetíveis ao fatalismo adquirido tinham raízes no modo de interpretação. O que isso quer dizer? O segundo grupo, o grupo que não conseguiu se libertar das caixas, né? Não conseguia fugir das caixas, adquiriu aquilo que o Dr. Selling chama de fatalismo adquirido. Eu sempre escuto, né, quando o pessoal fala para mim assim, cara, você trabalha com o quê? Na verdade, aqui as pessoas me perguntam, né, com o que você trabalha? Eu digo que eu trabalho com vendas e as pessoas costumam dizer para mim da seguinte forma, eu não levo jeito para vendas não. E aí eu pergunto para elas, por que você não leva jeito? Porque eu não sei levar um não. Né? Eu sofro com um não, com esse tema aqui do nosso vídeo de hoje, tá? E tem gente que fala assim, porque vendas só funciona para pessoas que são comunicativas como você. Eu não tenho essa habilidade de comunicação,
então eu não consigo avançar. Então as pessoas tiveram uma experiência frustrante, e é louco isso, porque a boa parte delas tiveram esse tipo de experiência, tiveram experiência com vendas, tomaram alguns nãos, algumas objeções, e aí o que acontece? Elas acabam trocando de profissão, por quê? Porque elas não conseguem sair de dentro da caixa. Elas continuam tomando choque e aí elas preferem fugir disso. Quero compartilhar com vocês algo bem legal. Quando eu fui gravar com a Rede Globo a matéria de como vender o cachecol, inclusive aqui no nosso canal do YouTube tem o nosso react, né? Como vendia o cachecol a 35 graus. Eu estava conversando com a diretora de cena, e aí ela chegou, né, após o exercício, ela falou assim: Rafael, preciso te contar algo. Eu falei: conte o que é. Ela falou assim: olha, eu fui vendedora há muitos anos atrás. Eu falei: puxa, que legal, então eu estou falando com uma parceira de profissão. Ela falou assim: não, cara, eu comecei a trabalhar com vendas, mas eu desisti. Eu falei: por quê? Ah, não, eu recebia muitos nãos, tinha muita gente negativa, as pessoas se sentiam desconfortáveis com a minha pessoa e tal, e aí eu acabei indo para outra área, graças a Deus fui para outra área, mas sei que talvez tivesse ficado em vendas, tinha ganhado dinheiro. O que isso quer dizer? Fatalismo adquirido. Ela recebia uma situação externa adversa e ela não sabia como mudar a forma de interpretação dela em relação àquela adversidade. O que isso quer dizer? Ela preferiu fugir para uma outra situação ao invés de mudar a maneira como ela interpretava aquela situação, tá? E como que eu posso adquirir fatalismo, né? Fatalismo adquirido. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você deve estar pensando o seguinte: tá, Rafa, mas cara, eu sou um excelente vendedor, eu tenho um produto incrível, a empresa com a qual eu trabalho tem estratégias de marketing que são incríveis, e mesmo assim eu recebo uma porrada de não. E cara, essa porrada de não vai fazendo aos poucos eu desanimar, vai fazendo aos poucos eu pensar que eu não sou tão talentoso. Isso é uma espécie de fatalismo adquirido. Cara, você tem todo um ecossistema perfeito para trabalhar, mas o fato de as pessoas te disserem não, você coloca isso na sua mente e a maneira como você interpreta é que você é quem está errado. Uma vez eu li um livro falando sobre fatalismo adquirido e como você pode adquirir isso no seu dia a dia também. Vou dar um exemplo aqui. O livro cita o exemplo de um marido perfeito, um marido dos sonhos, um cara que cuida das crianças, tem um bom trabalho, ajuda a esposa na limpeza da casa e cuida da casa e passa por um processo de traição. Esse é o tipo de pessoa que tem todo o direito, né, teoricamente, todo o direito de passar por um processo de fatalismo adquirido, um processo depressivo, a não ser que ele consiga interpretar isso, mudar a forma de interpretação. Ou você, que é um namorado dos sonhos, e aí encontrou aquela menina para casar, e aí ela dá um pé na sua bunda aí, né, e aí você entra num processo depressivo. Por quê? Porque estava tudo perfeito. Como assim? Como é que isso surgiu? E isso acontece em vendas, isso acontece muito em vendas, isso não acontece só na nossa vida real, acontece em vendas também, tá? O próprio Dr. Seligman, ele diz o seguinte, tá? Ele diz que como que a gente deve se comportar nesse tipo de adversidade, tá? Como é que a gente pode se comportar em relação ao fatalismo adquirido, que é basicamente isso: como parar de sofrer quando você recebe um não, tá? Você precisa ser o quê? Aquilo que ele chama de otimista flexível. Você precisa ser um otimista flexível. Por que você precisa ser um otimista flexível? Então sim, eu tenho que, e aí a base do trabalho de um vendedor é ele ser um otimista sempre, pensar positivo, enxergar as coisas de uma ótica positiva, mas você precisa ser também flexível. Por que flexível? Porque um otimista flexível, ele enxerga as coisas de uma maneira muito mais realista. Como assim? Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu contratei, na verdade, a última empresa a qual eu fazia parte, quando eu era gerente comercial,
O diretor da empresa me deu a missão de contratar um vendedor que tinha um pipeline. Para quem não sabe o que é pipeline, é um funil de vendas, né? Um processo de vendas, o cara que tinha dentro do funil dele R$ 1 milhão de negócios para fechar. E esse vendedor era super famoso no ecossistema de tecnologia, porque ele era o vendedor do pipeline de R$ 1 milhão. E o diretor da empresa falava, contrata esse cara, Rafa, contrata esse cara, contrata esse cara. Eu entrevistei ele e eu meio que senti algo diferente, mas tá bom, missão dada, missão cumprida. Contratei esse vendedor, o vendedor do pipeline de R$ 1 milhão. E o que aconteceu? O que aconteceu na minha primeira reunião de processos com esse vendedor? Quando eu fui auditar esse pipeline de R$ 1 milhão, eu descobri que todas as oportunidades que ele tinha dentro do funil de vendas dele era o quê? Era pó, era poeira. Como assim pó, poeira? Quando ele ia para uma visita de um potencial cliente, a conexão com aquele potencial cliente era péssima. Ele era um bom marqueteiro dele, mas ele não gerava valor para o potencial cliente. Então, como que o cliente despistava esse vendedor do pipeline de R$ 1 milhão? Ele pediu uma proposta comercial. Ele dizia o seguinte, cara, me manda uma proposta. E esse vendedor mandava proposta, e eram operações super complexas, assim, mandava por e-mail proposta, não interagia com o cliente, não tirava dúvidas com o cliente, e aí o funil dele tinha o quê? Tinha lá R$ 1 milhão para fechar, mas era fumaça, era pó, não era mensurável. Ele era um cara extremamente otimista, mas não realista, tá? Então o Dr. Seligman diz o seguinte, cara, que você tem que ser um otimista flexível. E por que otimista flexível, tá? Porque você vai enxergar de uma maneira muito mais realista e adequando a cada ocasião. O que isso quer dizer, vendedor? O que isso quer dizer? Seja um otimista, mas seja flexível. O seu produto pode ter épocas em que é sazonal e que você tem dificuldades efetivamente de vender. Então seja um otimista flexível. Tenha essa ciência, tenha o domínio em relação a isso. Você, empreendedor que está assistindo esse vídeo, seja um otimista flexível, tá? Tenha essa flexibilidade. Pense positivo, mas observe, tenha a ciência que existem situações adversas, existem situações que você não consegue controlar. Há 2 anos atrás, em 2018, o Brasil passou por um caos, não sei se você lembra, mas da greve dos caminhoneiros. Olha que loucura isso, greve dos caminhoneiros, o país inteiro parou, grandes amigos que trabalham com vendas sofreram muito nessa época, porque não conseguiam vender, tinham as suas projeções de vendas para aquele mês, mas não conseguiam bater as suas metas. Poucos eram extremamente otimistas, mas irracionais, que acreditavam que iriam bater as suas metas. Sabe quem que vendeu muito nessa época? Eu tenho alunos, e eu tenho uma aluna que trabalhou numa empresa que coloca, uma grande empresa que trabalha com troca, né, com postos de gasolina, então de uma grande marca. Então ela vende essa grande marca para esses postos de gasolina de bandeira branca, tá? E aí essa minha aluna disse, Rafa, professor, essa foi a época que eu mais vendi. E por que foi a época que eu mais vendi? Porque a minha distribuidora, a gente tinha em estoque combustível. Então os donos de postos, eles tinham medo de não ter o estoque de combustível dentro do seu posto. Então eles acabaram mudando o posto deles para a bandeira da minha empresa. Então seja um otimista flexível. Existem situações adversas que você não consegue controlar. O não do cliente, às vezes, é não. E se você forçar, você vai manipulá-lo e não persuadi-lo. Então entenda que o não do cliente não compete a você querer mudar a forma como ele pensa. Compete você a tentar persuadi-lo, que faz parte da sua ferramenta, mas o que é mais importante nisso tudo é você saber como se controlar, desenvolver esse otimismo flexível, mudar a forma de se pensar, tá? Existe um outro psicólogo, né, chamado Dr. Albert Elliott. E aqui eu vou começar a dar uma ferramenta para vocês. Eu amo essa ferramenta. Na verdade, eu trago isso para a minha vida, tá? Ele desenvolveu um método chamado ABC. Então vamos reaprender a maneira de pensar, tá? Então toda vez que você tiver uma adversidade,
pense nesse conteúdo que eu falei aqui para vocês, tá? ABC. O que seria ABC? A é de adversidade. Cara, tomei um não do cliente agora. Qual é a adversidade que eu tenho? Né? Qual é a situação que eu tenho? Tomei um não de um potencial cliente. B é de base interpretativa. O que é a base interpretativa? Como eu pensei, como eu estou reagindo em relação a esse não desse cliente. Cara, como a minha mente está agindo? O que eu estou pensando? De que maneira eu estou reagindo a essa adversidade? E C vem de consequências. Quais foram as ações que eu tive em relação a essa adversidade, em relação a essa base interpretativa e a consequência? E para isso, galera, o que eu fiz? Eu construí uma matriz aqui para vocês, tá, do ABC. Então, basicamente, o problema e uma frustração. Vamos lá, o cliente me disse não. Faz parte, para de sofrer. O não faz parte. A gente tem um vídeo aqui no nosso canal. Cara, veja esse vídeo é incrível, tá? Como vender para quem não quer comprar. Inclusive vai estar aqui. A gente vai falar sobre esse vídeo, tá? Como vender para quem não quer comprar. Esse vídeo vai te ajudar muito. Mas qual foi o problema, tá? Qual foi, né? Não, tá? Qual é o problema que eu estou passando aqui, tá? Eu sofro com o não. Qual foi a adversidade? Eu recebi um não do cliente. Adversidade, evento que causou a sua reação. O cliente disse, não quero agora. Eu não quero agora aquilo que você está me oferecendo. Não quero. Base interpretativa. O que eu estava pensando em minha cabeça durante o evento? O que você estava pensando na sua cabeça durante o evento? Sei lá, eu estava pensando que o cliente ia fechar comigo, mas no momento que o cliente disse, eu não quero agora, cara, me veio um pessimismo para minha pessoa e eu pensei, meu chefe vai me mandar embora. Serei demitido. Consequências. Como você reagiu ao evento? Cara, entrei em desespero. Quis chorar. Então isso aqui é uma análise pessimista. Lembra do experimento dos cachorros? Possivelmente você está pensando como o segundo grupo aqui. O grupo que está preso dentro da caixa, tomando choque elétrico e não sabe como mudar essa situação. Vamos analisar de uma outra ótica, tá? Ao invés de eu sofro com não, problema ou frustração. Problema ou frustração, vamos tirar da nossa mente, vamos mudar a nossa base interpretativa em relação a sofrer com não? Vou pensar o seguinte, tá? Sofro com não, sofro com não. Vamos matar isso? Vamos colocar a seguinte frase. O não faz parte. O não faz parte. No vídeo que eu falei aqui para vocês, tá? Eu explico dizendo o seguinte, que somente 3% das pessoas estão comprando agora. Então o não faz parte. O não faz parte do nosso trabalho como vendedor, tá? Adversidade, evento que causou a sua reação. O cliente disse, não quero agora. Não quero agora. Mas olha só, olha a resposta do cliente. Eu não quero agora. Vamos analisar de uma maneira mais otimista, flexível, mais realista. Base interpretativa. O que eu estava pensando em minha cabeça durante o evento. Então vamos lá. Se eu sei que o não faz parte, o cliente me disse que não quer agora, cara, vamos fazer o seguinte, vou mudar a minha mente, vou expandir a minha mente aqui, vou sair dessa situação de choque aqui, tá? Vou apertar o botão para parar de me dar choque. Eu vou começar a fazer perguntas, vou abrir a minha cabeça, tá? Vou interpretar isso de uma outra forma. Vou fazer perguntas. Então, na minha mente
Na minha mente estou pensando o seguinte: é o momento de fazer perguntas? E que tipo de perguntas eu posso fazer? Olha que louco isso, cara. Eu mudo a minha situação. Tá? Eu sofro com o não? Não, o não faz parte. O cliente disse, não quero agora. O que eu tenho que fazer agora? É o momento de fazer perguntas. Que pergunta que eu posso fazer? Qual era o momento para a gente dar continuidade a essa negociação? Posso te ligar mês que vem? Existe mais alguém dentro da sua empresa que poderia te ajudar a fechar esse negócio? Tá, você me disse que não quer agora, mas o que nós poderíamos fazer para você mudar de ideia? Percebe que você muda a sua maneira de pensar? Você passa a trabalhar muito mais de maneira ativa do que reativa? Você sai da questão do fatalismo adquirido? Você sai disso. Você tem uma nova ação em relação ao teu processo de venda. Consequência, como você reagiu a esse evento? Não sei, eu não estou aí do seu lado, mas como eu me sentiria? Eu me sentiria que eu dei tudo de mim. Eu tentei, dei tudo de mim. Eu me sentiria como se eu fiz um bom trabalho. Fiz um bom trabalho. Eu sentiria que, dependendo da resposta dele, ele me deu uma nova oportunidade. Porque uma nova oportunidade, ele pode dizer, cara, eu não agora porque o meu chefe é quem não quer comprar. Puxa, que legal! Existe a possibilidade de eu apresentar o meu produto também para o teu chefe e te ajudar a termos esse produto dentro da sua empresa? Cara, o cara te deu uma outra oportunidade. Então mude a sua maneira de interpretar o não, a sua maneira de se frustrar com o não. Somente 3% das pessoas estão prontas para comprar agora. Você tem 97% da pirâmide para persuadir. De que maneira eu posso? Uma base interpretativa. Eu vi o vídeo do Rafael, onde diz como vender para quem não quer comprar. Que tem ferramentas incríveis para você utilizar aí no seu processo de vendas, tá? Então chega, aqui ó, chega de sofrer com o não, tá? Mude a maneira de pensar, pense sempre no ABC. Eu tenho uma adversidade, eu tenho uma base de interpretação e eu tenho uma consequência. Se eu enxergar essa adversidade, né, se eu olhar para se a minha base interpretativa em relação a essa adversidade, se for uma base interpretativa pessimista, a consequência disso vai ser uma ação pessimista. Porém, se a minha base interpretativa dessa adversidade for uma visão otimista, flexível, a minha consequência vai ser o quê? Mais realista, ok? Então a minha dica para você é, pare de sofrer com o não, readapte a sua maneira de pensar usando essa matriz. Então eu tenho um problema, uma adversidade, uma base interpretativa e uma consequência, e seja um otimista flexível. Se você gostou desse vídeo, eu vou fazer um pedido para você. Metralhe o dedo aqui no like, se inscreve aqui no canal, compartilha com o máximo possível de pessoas. Se você é um gestor comercial, compartilhe esse conteúdo aí com o seu time de vendas. Se você é vendedor e gosta das pessoas que trabalham com você, compartilha esse vídeo aí também com o máximo possível de pessoas. E eu criei um grupo no Telegram, aqui embaixo tem a inscrição, exclusivo para você, onde eu compartilho o máximo possível de informações para você vender mais, vender sempre e vender com muito mais qualidade. Tamo junto, até a próxima, valeu galera, fui!